Abra a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 4, o verso 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, o verso 7, apenas o verso 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Assim, você já não é mais um escravo, mas você é filho. E se você é filho, és também feito herdeiro de Deus. Inclina a sua cabeça, Espírito Santo, nós te amamos. Deus, Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário, em cada casa. Tome o teu lugar de honra em cada coração. Espírito Santo, nós rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Quando dobramos os nossos joelhos, nós confessamos a nossa esperança, colocando diante de Deus toda a nossa necessidade. Agora, Espírito Santo, nós precisamos também que o Senhor ministre a palavra de Deus no nosso coração. Sabemos que todo o poder está na palavra de Deus. Que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração de uma forma toda especial. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para o teu louvor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Assim, você já não é mais um escravo, uma escrava, mas agora você é um filho, uma filha. E se vocês são filhos, és também feito herdeiros de Deus. Amém? Quinta-feira passada, nós tivemos aí o nosso feriado nacional, onde nós comemoramos aí a independência do Brasil. Já se passaram 201 anos da nossa independência. Mas eu quero começar fazendo alguma pergunta ao nosso próprio coração. Nem mesmo depois de 201 anos, somos realmente todos independentes? Será que nós somos independentes? Nós somos todos livres? Será que depois de 200 anos a gente consegue olhar e a gente vê que será que essa nação ela realmente está livre da exploração, da corrupção? Eu creio que pela lei escrita a gente pode até falar que pela lei escrita todos nós somos livres. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente vai ver que ainda muita gente, apesar da sua liberdade, eles vivem aí escravizados. Talvez não escravizados no corpo. Hoje o trabalho escravo, ele é muito combatido. Mas tem muita gente que ainda não conseguiu a sua liberdade na sua mente. A pessoa não conseguiu a libertação na sua própria mente. Muitas vezes a pessoa ela é livre, mas ela continua ainda escravizado na sua mente, e ela não consegue usufruir dos seus direitos e dos seus deveres. Esse versículo aqui de Paulo aos Gálatas, Paulo ele vai mostrar que a igreja ela foi liberta por Cristo Jesus. E aquela igreja que ela tinha sido liberta por Cristo, a igreja que tinha sido salva por Cristo, a igreja ela começa a fazer o caminho de volta, ela começa a voltar para a legalidade da lei. E Paulo diz assim: por que vocês estão deixando aí o evangelho para se submeter novamente no jugo da lei? Por que vocês estão fazendo o caminho de volta? Por que vocês estão saindo da liberdade que há em Cristo Jesus para entrar novamente debaixo do jugo da lei? E Paulo escreve:
Igreja, vocês já não são mais escravos. Igreja, vocês agora são filhos e filhas de Deus. E como vocês são filhos e filhas de Deus, Deus fez de vocês também herdeiros dele. Eu quero pensar um pouco nessa noite sobre esse problema, da nossa mente. Eu quero pensar sobre mentalidade escrava ou mentalidade livre. E para a gente até entender se a nossa mentalidade é uma mentalidade que está, adaptada à falta de liberdade ou não, a gente precisa entender a nossa estrutura, a nossa criação. Quando Deus ele fez o homem, Deus ele fez o homem totalmente livre. Gênesis capítulo 1, o verso 28, Deus vai dizer: vamos fazer o homem, quando fala homem, humanidade, vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus colocou sobre o homem, que foi feita a sua imagem e semelhança, condições do homem dar certo na vida em todas as áreas. Vocês serão abençoados, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão conquistar a terra, vocês vão dominar a terra, vocês foram feitos livres para dar certo na vida. Então Deus, quando Ele fez o ser humano, Deus não fez o ser humano pensando que o ser humano se tornaria um escravo. Não, Deus ele fez a gente livre. E a escravidão ela se torna quase que uma escolha das pessoas. Então Deus ele faz o homem para dominar sobre tudo quanto Deus ele cria. Agora o homem ele se torna escravo da sua própria liberdade. Olha aí como que isso é sério. Deus ele fez o homem livre e deu ao homem, os nossos primeiros pais, a capacidade de escolher. Deus diz: olha, vocês têm o livre arbítrio e vocês têm o poder de fazer escolhas para a vida de vocês. Se vocês escolherem me obedecer, vocês serão livres. Mas se vocês escolherem desobedecer, vocês vão entrar debaixo da escravidão do pecado. Infelizmente, o livre-arbítrio para Adão e Eva se tornou o seu pior escravo. Então, querido, o ser humano ele se torna escravo da sua própria escolha. Olha, Deus fez o homem livre, mas se o homem escolher beber, se ele escolher se afundar no álcool, ele se torna escravo da sua própria escolha. Deus ele fez o homem livre, mas se o homem escolher ir para as drogas, se tornar um dependente químico, trazendo sofrimento para ele, para a família dele, olha, ele se tornou escravo da sua própria liberdade. Ele era livre. Então muitas vezes nós temos a liberdade, só que na liberdade que nós temos, nós escolhemos mal as coisas, e aquilo que a gente acaba escolhendo mal, a gente acaba trazendo sofrimento, uma escravidão para a vida da gente. Deus ele fez o homem para viver em família, e viver abençoado em família, viver livre em família. E o homem tem liberdade na sua família, mas se ele na sua liberdade ele escolher ser infiel, ele vai se tornar escravo da sua infidelidade, ele vai tornar escravo do seu pecado. Então Deus ele fez todas as pessoas livres, mas muitas vezes a nossa escolha, a nossa liberdade, o nosso livre arbítrio nos torna escravos da nossa própria escolha. Provérbios 23, o verso 7, o sábio Salomão ele vai dizer: porque como alguém imagina em sua alma, ele é.
Olha para você ver. Assim como você pensa, na sua mente, você se torna. Então, se você consegue pensar coisas boas de você, se você consegue pensar, né, realmente aquilo que Deus pensa de você, se você consegue compreender aquilo que Deus ele fez por você, para que você possa viver e viver bem, olha, você vai viver de uma vida maravilhosa. Mas se você coloca na sua mente só coisas ruins, você se torna escravo da sua própria mente. Assim como o homem ele se imagina, assim como o homem ele vê o seu coração, ele se torna aquilo que ele realmente pensa dele. Eu falo, tem hora que a gente não precisa nem sabe do atrapalho do capeta para atrapalhar a vida da gente. Tem hora que a gente mesmo pensa tanta besteira da gente, pensa tanta coisa ruim da gente, nós pensamos tantas coisas negativas a nosso respeito, que a gente se torna escravo da nossa própria escolha. Pastor, Deus tem prazer, se Deus fez o homem livre, pastor, será que Deus, ele tem prazer na escravidão? Lógico que não, queridos. Êxodo capítulo 6, o verso 5, olha que Deus diz para Moisés: ademais, eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e eu me lembrei da aliança que eu tinha com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Jacó. Portanto, fale aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e eu vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, e eu vou livrar vocês da sua servidão, e vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes juízos. Olha, o povo de Deus fica por um período de 430 anos no Egito, e a maior parte do período que eles estão no Egito é de uma escravidão terrível, queridos. É debaixo do jugo mesmo, né? É um trabalho forçado, é um trabalho escravo, a ponto deles clamarem a Deus por não suportarem aquela escravidão. E Deus fala assim: olha, eu vi a escravidão pela qual vocês estão passando. E Deus diz: eu também lembrei que eu fiz uma promessa de que vocês seriam livres, e eu vou livrar vocês. E Deus, o que Deus faz? Deus levanta Moisés, para que Moisés, ele fosse o libertador do povo de Israel, né? Deus levantou Moisés, para que Deus, ele tirasse o povo dele do Egito, tirasse o povo dele da escravidão. Agora, quando Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 4, verso 7, que ele fala assim, vocês já não são mais escravos, vocês são agora filhos, e se vocês são filhos, vocês são herdeiros de Deus. Então, assim como Deus levantou Moisés para levantar o seu povo da escravidão, Deus também levantou Jesus Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. E é isso que Deus está dizendo, Paulo está dizendo. Da mesma maneira que Deus libertou o povo lá no passado, Deus também, em Cristo Jesus, ele está libertando as pessoas da escravidão do pecado. Então, para que o ser humano ele fosse liberto da escravidão do diabo, para que o ser humano ele fosse liberto da escravidão do pecado, Deus precisou, levar o filho dele naquela cruz, para que o filho dele, pagasse o preço da nossa redenção. E uma vez o preço da nossa redenção, uma vez o preço do nosso resgate ser pago, ele nos tira daquela escravidão, e agora a gente já não é mais escravo, agora nós somos filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, nós temos direito, com Cristo Jesus, de herdar todas as coisas que Deus preparou. Então Deus não tem prazer, queridos. Deus fez a pessoa livre, e Deus ele trabalha para que o ser humano ele não venha ser escravo.
tá? Agora, se Deus, Ele nos fez livres, e na nossa escolha, nós fomos escravizados pelo pecado, pelo inimigo, né? Se Deus, que não tem prazer na escravidão, né, preparou para nós um grande libertador, Jesus Cristo, agora é necessário o que, queridos? É necessário a gente, sendo livres, perder a mentalidade de escravo e ter a mentalidade de livre. Olha, Deus tirou o povo dele do Egito, e Deus tirou, não levou muito tempo não. Agora o povo de Deus precisou ficar 40 anos no deserto para o Egito ser tirado do coração deles. Deus tirou o povo dele da escravidão, mas eles ficaram 40 anos no deserto para que a escravidão fosse tirada do coração deles. Eles eram livres, mas eles agiam como escravos, pensavam como escravos, viviam como escravos, mesmo sendo livres. Olha o que acontece com o povo de Deus lá no Egito. Êxodo capítulo 14, o verso 11 e o verso 12. Disseram o povo a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que o Senhor nos tirou de lá para morrer nesse deserto? Por que Deus fez isso, tirando a gente do Egito? Não é isto que dissemos no Egito: deixa que nós sejamos escravos dos egípcios, porque é melhor morrer, era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, o povo de Deus está com saudade do que aqui? De cemitério. Olha, gente, se tem cabimento uma coisa dessa. E Deus tirou eles da escravidão, Deus tirou eles do sofrimento, Deus tirou eles da dor. Só que o Egito não saiu do coração deles, a escravidão não saiu do coração deles. Ai, lá no Egito tinha cemitério, se eu morrer aqui no deserto, quem vai me sepultar aqui no deserto? Ah, lá tinha cova. Por que Deus nos tirou de lá? Por que Deus não deixou a gente continuar sendo escravo? Gente, saudade de cemitério, gente. Olha que mentalidade terrível. Jesus, Ele nos tirou do mundo, do pecado. Agora tem pessoas que vão viver na igreja 10 anos, 20 anos ou mais, para que o mundo seja tirado do coração dele. Tem pessoas aqui que foram salvas por Jesus, foram libertas por Jesus, mas ainda elas continuam com o mundo no seu coração, elas continuam ainda com o mundo na sua mente, elas continuam ainda, apesar de serem livres, não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas tem pessoas que ainda, né, que ainda que fossem feitas livres, mas está com saudade de muita coisa que ficou para trás, hein? Israel teve saudade do cemitério, e você tem do quê? Quando o anjo de Deus estava tirando Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, né? Como ele teve que sair correndo sem poder salvar nada, né? Ele só sai com a roupa do corpo, né? A esposa de Ló, ela olha para trás. Por quê? Porque tudo que ela tinha ficado para trás. Ela estava sendo salva, mas ela estava com saudade daquilo que estava ficando para trás. E por ter saudade daquilo que ela ficou para trás, ela perdeu a sua vida. Então aqui Israel, queridos, eles estão com saudade de cemitério. E eles falam para Deus: por que o Senhor não deixou a gente como escravo? Deus, o Senhor fez um negócio ruim libertando a gente, né? Melhor era ficar servindo do que a gente morrer nesse deserto.
Então Deus, ele tira o povo da escravidão, né, do Egito, mas o Egito continua no coração deles, a escravidão continua na mente deles. Deus em Cristo nos libertou da escravidão do pecado, Deus nos tirou do mundo. Agora a gente precisa tirar o mundo do nosso coração, querido. A gente não pode ter saudade daquilo que nós deixamos para trás. Eu falo, olha, né, 88, né, a Páscoa de 88, fazem alguns anos. Aí não foi dentro de uma igreja, foi andando na rua, né, naquela manhã de domingo, de Páscoa, da ressurreição. Aquilo que Jesus, né, e o Espírito Santo, né, falou para mim que era lixo, eu nunca olhei para trás. Aquilo que ele falou que era lixo em 88, continua sendo lixo ainda em 2023. Pedro, ele vai dizer, né, ele vai contar uma, né, ele vai fazer uma comparação, né, daquelas pessoas que são salvas por Cristo, são libertas por Cristo, né, e aí depois elas voltam atrás, elas ficam com saudades e elas acabam perdendo, né, a sua liberdade, e elas continuam sendo escravas. Ele compara, é como o cachorro que voltou ao próprio vômito, e é como o porco que deu banho, e depois de ter dado banho, ele voltou e mergulhou na lama de novo. Ele está dizendo, acontece com aquelas pessoas que foram libertas, que foram salvas, que foram libertas por Cristo Jesus, mas ainda o pecado não saiu do coração deles. Jesus tirou eles do mundo, mas o mundo não saiu do coração deles. Jesus libertou eles do poder do pecado, mas o pecado não saiu do coração deles ainda. Então a Bíblia compara, é como uma porca lavada que volta ao lamaçal novamente, é como o cachorro que vomitou e depois ele volta para comer o seu próprio vômito. E assim que Deus compara uma pessoa que ela foi livre, uma pessoa que ela foi liberta, uma pessoa que ela foi salva, e aí ela continua praticando as mesmas coisas que ela praticava quando a sua vida era, né, pregressa. Não houve uma mudança. Então a mentalidade de escravo também levaram ele a sentir saudades, né, não só de cemitério, mas da senzala. Olha Êxodo capítulo 16, verso 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando a gente estava sentado junto às panelas de carne, comendo pão até se fartar, né? O Senhor nos trouxe esse deserto para matar-lhes de fome toda essa multidão. Ai, que saudade dos pepinos, que saudade da cebola, que saudade dos alhos porós. Gente, é isso que estão dizendo. Está caindo o pão do céu, o maná toda manhã, gente. É o pão de Deus que cai toda manhã. Deus está tirando água fresca da rocha, e eles estão querendo voltar para a senzala. A gente estava lá na senzala, a gente era escravo, a gente sentava, né, lá dentro da senzala, a gente não tinha liberdade, mas tinha um panelão de carne perto da gente, e a gente enchia a barriga de carne. Agora, né, nesse deserto, será que Deus ele vai cuidar de nós? Será que Deus ele vai alimentar a gente? Queridos, a Bíblia diz que naqueles 40 anos que eles caminharam pelo deserto, a roupa não rasgou e nem um sapato furou. A proteção de Deus não era só para a vida deles, mas a proteção de Deus era para os bens que eles tinham também. Caminharam pelo deserto 40 anos, e a Bíblia diz, e durante 40 anos a roupa não rasgou e o sapato não furou. O cuidado de Deus, mas estão lá. Ai, que vontade de comer pepino, ai, que vontade de comer cebola, ai, que vontade de comer alhos porós, ai, que vontade de sentar perto daquela panelona de carne, sabe? Gente, saudade da senzala. Olha aqui para mim,
E quantas pessoas que são livres hoje e se submete a um tratamento de escravidão? Quantas pessoas que podem ter dignidade, mas abrem mão da sua dignidade para ficar explorando miséria de quem quer controlar a vida delas? Para que eu vou ter um emprego se eu posso ganhar um pouquinho de comida todo final do mês? Por que eu posso pensar em ter uma família abençoada se todo mês eu recebo mendigo, uma miséria para sustentar a minha família? Quantas pessoas que depois de 201 anos da independência da nossa nação continuam pensando como escravos? Ai, se não tiver uma cota especial para mim, né? Se não tiver, sabe, um atalho para mim entrar não sei no que, eu não vou conseguir. Pensa como escravo. É lógico que a nação tem que dar direitos iguais para todo mundo, queridos. Sabe, tem que dar uma boa educação para todo mundo. Todo mundo tem que ter, sabe, o mesmo direito. Mas também todo mundo precisa ter os mesmos deveres. É uma fábula, não sei se essa fábula é verdadeira. Uns dizem que foi Stanley que falou isso, outros dizem que foi Hitler. Aí eles estavam, como que a gente vai controlar as pessoas? O Stanley Hitler pegou uma galinha e depenou a galinha toda, arrancou todas as penas da galinha, a galinha ali, né, esgoelando, gritando, arrancou todas as penas da galinha, soltou e a galinha fugiu. E agora o que você vai fazer? Não, ele pegou um punhadinho de milho e foi jogando. Com 2 dias, a galinha toda pelada, toda ferida, vinha comer na mão dele. Ele falou: primeiro a gente tira tudo que as pessoas têm. A gente rouba a dignidade, rouba a liberdade, rouba a esperança. A gente tira tudo que eles têm, e ainda assim eles vêm comer na nossa mão, e nós vamos dar para eles aquilo que nós queremos dar, não aquilo que eles querem ter. Mentalidade de escravos, queridos. Perpetuam no poder e mantém um exército de pessoas que são livres, mas que não conseguem acreditar na sua liberdade. Israel estava livre, eles tinham o corpo livre, mas tinham a mente escravizada. Ah, se nós tivéssemos morrido lá pela mão de Deus, né? Se Deus tivesse matado a gente, seria melhor. Ah, a gente estava sentado junto às panelas, comíamos até se fartar. A mente estava escrava. Eles estavam sentindo, né, saudade da senzala, do chicote, das prisões. Sabe, é sofrimento demais, é pesado demais, é chibatada demais. Mas tem comida de graça. Mas tem comida de graça. Você sabe por que quando Israel foi liberto do Egito, Deus falou para o povo dele: peça para as pessoas, né, vasos de ouro, de prata, sabe, saqueie o Egito. Deus não pediu para o povo dele roubar o Egito. Deus estava pegando uma indenização de 430 anos de trabalho escravo. Deus falou assim: o meu povo não vai sair de mãos vazias, não. Então quando Deus pede para que o povo dele, né, pedisse para as pessoas, né, que eles queriam que saíam: ah, não, nós vamos embora, mas me dá um vaso de ouro, me dá um vaso de prata, me dá não sei o que. E a Bíblia diz que eles saquearam o Egito. Saquearam no sentido do quê? Eles ficaram 400 anos trabalhando sem receber nada. E Deus diz uma coisa: digno é o trabalhador do seu salário. Deus, ele odeia tanto a escravidão, Deus odeia tanto a injustiça, que Deus diz: ai daquele
que tocar no direito da viúva, ai daquele que tocar no direito do órfão, ai daquele que tocar no direito dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito, ai daquele que tocar no direito do necessitado. Meu filho, a conta chega, tá? A gente acha que demora, mas a conta chega. Porque se tem uma coisa no coração de Deus, Deus, ele sente a dor do escravizado. Deus, ele sente a dor do necessitado. Deus, ele sente a dor do aflito. Agora, o que precisa acontecer no coração da gente, irmãos? A gente não pode concordar com o sofrimento, gente. A gente não pode concordar com essas coisas. Então a gente tem que o quê? Mudar a nossa forma de pensar. Então hoje não é diferente, queridos. Quantas pessoas que foram libertas, quantas pessoas que foram feitas livres, mas ainda continua com a mentalidade de escravo. Eu não vou conseguir. Por que eu nasci? Eu nasci para sofrer. E o sofrimento faz parte da minha vida, angústia. Pessoas que se contentam em passar a vida toda debaixo do jugo do ímpio, não tentam lugar ao sol. Há muitos que não creram que na cruz Jesus anulou toda a maldição, e ficam por aí pulando de galho em galho, querendo quebrar a maldição aqui e ali. Não, querido, a gente precisa acreditar que Deus, ele pode mudar a vida da gente. Olha aqui de novo, eu vou orar com vocês. Pastor, eu tenho um bom trabalho. Maravilhoso. Você consegue definir o que é trabalho? Trabalho é você vender a sua saúde em troca de dinheiro. Isso é trabalho. Você troca a sua saúde em troca de dinheiro. O dia que você ficar doente, eles vão mandar você embora, vão pegar outra pessoa com saúde, vai colocar no seu lugar e vai trocar a sua saúde a troco de trabalho. Não estou dizendo que o trabalho é ruim, querido. O que eu estou dizendo, se você consegue ganhar dinheiro para os outros, por que você não pode pensar em ganhar dinheiro para você? Se você faz a diferença na empresa que você está, por que você não pode pensar em ter um negócio seu também? Então tem muita gente, queridos, tá bom, pastor, olha, eu estou ganhando X, e aí a gente vê depois pessoas ficam idosas, irmão, chega na época da aposentadoria, meu Deus, que sofrimento que é. Então Deus, ele fez a gente livre, irmãos, mas a gente tem que colocar essa liberdade na nossa mente, tá? Jesus tirou a gente do mundo do pecado. Agora o Espírito Santo vai tirar o mundo do pecado do nosso coração. Jesus libertou a gente da escravidão. Agora o Espírito de Deus vai nos fazer pensar como pessoas livres. Esse Paulo está dizendo, gente, vocês não é mais escravos, vocês agora são livres. Vocês não são mais escravos do diabo. Vocês agora são filhos e filhas de Deus. Se vocês agora são filhos e filhas de Deus, vocês precisam buscar aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Então como que eu vou saber, pastor, se eu tenho uma mente de escravo ou uma mente livre? Entendeu? Eu sou o menor dos menores. Eu sou não sei o que. Gente, para com isso. Deus nos fez filhos dele. Deus nos fez abençoados. Vão tirar essa coisa ruim do nosso coração, irmãos. Israel estava com saudade dos pepinos. Eu não sei com saudade do que você está. E o diabo muitas vezes fala na nossa mente: e daí, você não está com saudade daquilo não?
não é? Ó, vida boa que você tinha, né? Era só festa, era só bebida, era só mulherada, era só, sabe, drogas. Você não está com saudade não? Cuidado. Deus te libertou. Mas se o diabo puder controlar a sua vida, ele vai fazer de tudo para controlar. E ele vai controlar a sua vida, principalmente na área da sua mentalidade, dos seus pensamentos. É melhor eu ficar quieto mesmo, né? É melhor eu sofrer mesmo, né? Deus fez eu para sofrer mesmo, né? O sofrimento é uma cruz que eu tenho que carregar, né? Outros falam que é um karma. Eu fui tão ruim nas vidas passadas, que nessa vida agora, né, eu tenho que pagar todo o mal do que ele não tem reencarnação. Está destinado o homem morrer só uma vez, e depois disso, presença de Deus. Não tem esse negócio de uma vida, 2 vidas, 3 vidas, não. Está destinado o homem morrer uma só vez, e depois dele morrer, ele vai estar diante de Deus, e vai receber de Deus aquilo que ele escolheu enquanto estava vivendo aqui. Deus não vai dar nada lá no céu que você não tenha escolhido aqui na terra. Ele vai dar o que você escolheu. Que você escolheu Cristo? Céu. Não escolheu Cristo? Não tem céu. Então, gente, vocês não são mais escravos. Coloca isso no seu coração. Então pense como uma pessoa livre. Não deixe ninguém manipular a sua vida. Não deixe ninguém falar o que você tem que fazer ou desfazer, queridos. Porque vão arrancar as suas penas todinha. E depois de arrancar todas as suas penas, depois de tirar tudo que você tem, aí vai dar um pouquinho para você comer na mão dele ainda. E tem que falar assim: nossa, você é um cara tão bom, né? Você é o pai dos... Não, querido. O nosso pai está nos céus. Ele é o nosso pai. E nós temos que pensar como filhos de Deus. Fique de pé, por favor.